Com muita alegria que nós estamos nesta noite aqui reunidas, como já foi mencionado. Para mim de forma especial, porque é meu primeiro culto à noite desse ano, né? No primeiro eu não estive presente com vocês, mas hoje estou aqui, graças a Deus por isso. É um tempo muito gostoso, é um privilégio podermos nos reunir na casa do Pai. E eu quero meditar, pensar, conversar com você um pouquinho nessa noite sobre o poder da influência. Leia comigo, você que trouxe a sua Bíblia e quiser abrir comigo, Juízes, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao 8. Juízes 4, do 1 ao 8. Mas os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. E o Senhor os vendeu na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O chefe do seu exército era Cícera, o qual habitava em Arosete dos gentios. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia cruelmente os filhos de Israel. Ora, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela se sentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ter com ela para julgamento. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes Naftali, e disse-lhe: porventura, o Senhor Deus de Israel não te ordena, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, Cícera, chefe do exército de Jabim. Juntamente com seus carros e com as suas tropas, o entregarei na tua mão. Disse-lhe Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores, não irei. Se fores comigo, irei. Nós vemos aqui a descrição de um pouquinho, uma história da vida de Débora. Nesse momento, o livro de Juízes trata de um período em que o povo de Israel ele era governado por juízes, porque eles ainda não haviam rei sobre eles. E ali, então, eles viviam de altos e baixos. Quando tudo ia bem, eles diziam: Deus, não preciso mais de ti, vai tudo muito bem, obrigado, e davam as costas para Deus. Aí a coisa ficava feia, eles corriam para o Senhor, e o Senhor, com a misericórdia, com o bom tamanho, o amor dele, intervia, e os filhos de Israel novamente voltavam ao povo de Deus. E foi assim também no tempo de Débora. Aquele primeiro rei ali, depois da morte de Eude foi aquele que reinou, que governou antes de Débora. E ele, no seu tempo ali, houve paz, enquanto ele reinou. Depois da sua morte, outro assumiu. E a Bíblia diz, o texto diz que nós lemos ali, por 20 anos. Jabim ali, ele estava com Cícera, estava ali trazendo uma opressão, um jugo sobre Israel. E Deus levanta uma mulher. E é sobre esta mulher que eu quero conversar um pouquinho com você nesta noite. Sobre esta mulher, sobre o seu jeito, sobre a maneira como ela pôde exercer influência, a maneira como ela fez diferença no seu tempo, que eu quero ver um pouquinho com você. Se nós formos ao dicionário, buscarmos o significado de influência, nós vamos encontrar assim: ação ou efeito de influir. Ação que uma pessoa ou coisa exerce sobre outra. Influxo, influência do poder sobre o indivíduo. A capacidade de ocasionar um resultado sobre algo ou alguém. Como, por exemplo, a influência do clima nas colheitas. A chuva, o sol. A influência dos pais na educação dos filhos. Poder, prestígio ou autoridade que alguém usufrui numa determinada sociedade ou num outro âmbito qualquer. Influência. Trazer influência, exercer influência é mudar a história, é mudar o jeito, é mudar a direção. Influência. O poder da influência.
não vale a pena dizer que Débora foi uma mulher de influência, porque toda mulher ela é uma mulher de influência. É ou não é? Onde nós estamos, como pessoas, como mães, nós somos influentes. Lá na sua casa, você que é quem determina o jeitão, a casa tem o teu jeitão. Tem a tua cara, a cara da mulher, a cara da esposa, dela que governa. E ela influi os filhos, influencia o marido, influencia aqueles que estão ali com ela. Não é assim? No seu trabalho, você trabalha conforme vem a autoridade sobre você e sobre quem você delega a autoridade. Você influi, você traz influências. E essa influência ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Se nós olharmos a história da criação, quando Deus criou o homem, nós sabemos que Deus criou tudo perfeito, tudo lindo, maravilhoso. Mas uma mulher chamada Eva emprestou os seus ouvidos a uma vozinha, talvez veio com uma vozinha doce, pois é, quem sabe. Será que Deus não quis dizer assim? Será que você não entendeu errado? E veio lá, rodeando a vida de Eva. Eu e você sabemos a consequência, Eva caiu. E por causa dela, eu e você nascemos em pecado, vivemos, nossa natureza humana é pecaminosa. Foi uma influência, foi uma ação que influenciou gerações. Mas a nossa influência, a nossa ação, ela pode ser benéfica, ela pode trazer benefícios. E como que Débora agiu nesse tempo então? Como que então Débora se levantou nesse tempo? Eu vejo que, como nós já mencionamos, era um tempo difícil, né? Débora ela foi levantada ali por Deus como uma profetisa. Era um tempo difícil. Não sei quantas aqui viveram os anos de 87, lembram, todas viveram, mas talvez algumas não haviam nascido ainda, mas algumas lembram, né? Quão difícil era aquele tempo. Eu lembro que era a época que nós estávamos planejando em casamento. E aí eu lembro que você ia no mercado e ia comprar papel higiênico, de repente aquela marca não tinha. Você ia comprar café ou açúcar e de repente não tinha. Foi uma época muito difícil. Eu lembro que minha irmã, ela já trabalhava nessa época, eu ainda era menor. E eu acompanhei ela numa dessas viagens aí para uma das cidadezinhas aí no interior onde ela precisava trabalhar. E tudo que é lugar que nós íamos uma portinha de mercado, a gente entrava lá para ver se achava algum produto que estava em falta aqui em Curitiba, na região. Era um tempo difícil, tempo de opressão. E ali nesse tempo, Débora estava ali, o povo estava passando por uma pressão muito acirrada. Imagine você, um povo que já está vivendo oprimido pelo seu opressor por 20 anos. Diz o texto ali que já fazia 20 anos. Nessas alturas, você talvez não tivesse mais o portão da sua casa, talvez você já não tivesse mais aquela ferramenta, aquela arma que você tinha para se defender. Talvez aquele cachorro já tivesse tirado da sua casa, aquele cachorro que anunciava que alguém estava vindo. Você já não tinha mais segurança. Você ia dormir sem saber se ia receber alguma visita indesejada. Opressão. E a Bíblia diz, o texto diz que os inimigos eles eram fortes. Eles tinham 900 carros de ferro. Imagine eu e você hoje aqui com 900 tanques de guerra. Seria uma opressão. É agressivo, é forte. E esse era o povo. Essa era a situação. E Débora, ela era ali uma mulher. O texto diz que ela era mulher de lapidote. Primeira marca que eu vejo na vida desta mulher, que ela, além dela ser mulher, ela estava sujeita à autoridade. E aqui eu vejo algo importante, porque muitas vezes as mulheres, naquele tempo feminista, né? A mulher tinha que ser feminista, da liberdade da mulher. A mulher não quis mais estar sujeita a alguém, não quis mais estar sujeita a alguma autoridade. Débora não. O texto diz que ela era esposa de Lapidote. Quando a Bíblia fala que é filho de Davi, filho de Jessé, Débora, esposa de Lapidote, fala que ela está ligada. Existe alguém de autoridade sobre a vida dela.
Quando o servo de Abraão ali foi buscar Rebeca, ela diz, eu sou filho de Labão, que é filho de Naor, que é filho de... Ela está fazendo o quê? Eu pertenço a alguém. Tem alguém que olha por mim. Tem alguém para quem eu respondo. E Débora, que foi levantada por Deus naquele tempo para governar um povo, ela estava sujeita à autoridade. Ela não fazia do jeito que desse na cabeça dela, do jeito que ela pensasse, do jeito que fosse bom para ela. Não, ela estava sujeita à autoridade. No capítulo 5, nós encontramos, após de toda a história, nós encontramos Débora ali mencionando um cântico de Débora e Baraque. E ali ela menciona, me levantei como mãe de Israel. Ela se levantou como uma mulher sujeita à autoridade, sem perder a sua feminilidade. Ela exerceu influência, ela exerceu o governo, como Deus a requeriu dela, mas sem deixar de ser mulher. Fale mais sobre isso, Verinha. Quando eu e você, quando nós como igreja, como Comunhão Cristaba, ano após ano nós colocamos um tema. Né? Ano passado, nós éramos reis e sacerdotes, o tema do ano. O ano anterior era o ano da dupla porção. O ano anterior, o ano do extraordinário. E assim tivemos vários anos. Vários temas do ano. Isso não quer dizer que isso só servia para aquele ano. Quando nós falamos que é o ano extraordinário, 2015 é o ano extraordinário, 2016, todos os anos da sua vida serão extraordinários. O ano da dupla porção é todos os anos. O ano de reis e sacerdotes é todos os anos. O ano da alegria completa é daqui para frente, será assim. E Débora aqui estava exercendo governo, sem perder a feminilidade. Fale mais sobre isso, Verinha. Débora, ela estava sentada onde? Ela atendia debaixo da palmeira. Débora tinha um cantinho ali, onde ela se refugiava, onde ela tinha o seu secreto com Deus, onde ela ali tinha comunhão com Deus. E talvez por muito tempo, alguns já descobriram que ali havia uma mulher de oração, havia uma mulher que ouvia Deus, e muitos iam lá consultá-la, pedir direção, pedir oração, como eu faço, como eu não faço. E chegou um dia que Deus diz, Débora, chega de opressão, ouvi o clamor do meu povo. Vamos acabar logo com isso. E Deus dá uma estratégia para ela. Deus dá uma direção para ela. E Débora é levantada por Deus ali para chamar Baraque. Quando Débora está ali na sua palmeira e o povo vem em direção a ela, eu posso ver ali que ela não perdeu a sua feminilidade, porque a mãe, ela prepara a sua casa. A casa é para ser, o propósito da casa é para ser um lar. É para ser um ninho, um lugar de refúgio. Onde o marido vem do trabalho, cansado, exausto, de tanta opressão, e ele chega desejoso de encontrar, aqui eu posso ser, eu posso tirar o sapato, posso encontrar refúgio, posso encontrar um novo ânimo, vou ver a minha linda esposa, vou ver os meus queridos filhos, vou ter comunhão com eles, vou ter um tempo de refrigério. E era isso que o povo ia lá buscar, refrigério, descanso. Débora não perdeu a sua feminilidade. Assim como ela não se conformou com o caos, então ela chamou ali, como nós já mencionamos, ela chamou Baraque. E ao ela chamar Baraque, ela em nenhum momento, ela se impôs como quem diz, sou eu que mando e eu que faço e você só obedece. Ela não, ela dá estratégia para ele. E diz, Baraque, vai lá, mobilize 10.000 homens. Puxa, você já imaginou você mobilizar 10.000 homens? É gente, é muita gente. Mas ela sabia que ela não poderia fazê-lo. Mas Baraque sim, Baraque ele era um general, ele estava acostumado ali a lidar com exércitos. Nós sabemos que eles lidavam ali com centuriões, cada um comandante de 100. Ele chamou ali talvez os coordenadores dos grupos familiares, vamos lá, vamos agir. E Deus deu a estratégia. Quando eu e você passamos por alguma situação, Deus sempre tem para nós a estratégia. Deus sempre tem para nós o escape. Deus jamais vai permitir que algo aconteça e vai te dar as costas. Não. Deus, Ele é Pai. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é amoroso. Deus se alegra com a prosperidade dos seus filhos. Ele quer que os seus filhos vivam bem, em paz, em alegria. E para cada momento da vida, para cada situação que nós enfrentamos, Deus tem a estratégia. Paulo e Silas ali na prisão, qual foi a estratégia que Deus usou para eles? O louvor.
Eles começaram a louvar e a adorar e bendizer o Senhor, por mais que estavam com os corpos todos machucados, porque já tinham apanhado, estavam lá no escuro, num lugar úmido, fedido. Deus diz para eles: louvem a mim, adorem o meu nome. E eles estavam ali adorando. E vem o que acontece? Acontece um terremoto e todas as correntes caem. E todo mundo... E Deus ali os livra. Deus ali os exalta. Em todo momento é assim. Deus jamais vai nos deixar órfãos. Débora, ela age como uma mãe, um lugar de refúgio, um lugar de apoio e encorajamento. Ela mandou então chamar Baraque e diz: não foi Deus que nos mandou, vai lá, Baraque. No versículo... Tem um versículo que ela diz: Débora, vamos lá. Vai, no versículo 14. Este é o dia que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Ela está fazendo o quê? Incentivando, ela está apoiando. Ela está dizendo: Baraque, vamos em frente. Baraque, não desanime. Motive o seu exército. O nosso papel como mulheres, aonde nós estamos inseridas. Ou você afasta as pessoas de você, ou você as atrai. Já conhece aquelas pessoas chamadas pessoas gangorras? Que está ali um grupo de pessoas e quando uma determinada pessoa entra, todo mundo levanta e vai embora. Porque não quer companhia. Porque uma companhia, uma presença que vai, ou só vai falar mal. Uma pessoa depressiva, que só vai ficar, céus, ó vida. Ninguém me ama, ninguém me quer, nada vai dar certo, nada dá certo. Chega uma altura que você cansa de pessoas assim, não é assim? Você ouve uma, você ouve duas, daqui a pouco você diz: chega, vamos mudar de assunto. Ou você tenta mudar o assunto, ou você é daquelas pessoas que as pessoas têm prazer em estar. Débora era uma dessas. Além do povo ir, já reconheceram a unção quando iam até ela ali na palmeira. Quando Deus a levantou, então deu uma estratégia, o povo estava unido. Sabiam que Débora, o que ela falava de coração. Ela falava como uma mulher que cria, que tinha projetos, que via a restauração. Ela agia com apoio e encorajamento. Mas o mais forte, o mais extraordinário... Tem um outro texto antes de eu voltar aqui. Tem um outro texto que diz em Provérbios: o preguiçoso diz, vê o leão rugindo lá fora na rua e diz: vou morrer. Não tem pessoas assim? Que vê, céus, agora a inflação está alta. O dólar está subindo. A recessão está aí. Céus, como vai ficar a minha despensa? Vai faltar. Não, nós não somos desses. Nós somos daqueles como Débora, nós cremos naquele que nos chamou. Amados, por mais que o governo coloque o seu projeto, o governo lance a previsão, o diagnóstico futuro do Brasil. O Brasil, a sua vida, as nossas vidas estão na mão do nosso Pai. Como nós lemos no texto aqui, a Vivian leu, tudo está nas mãos dele, ele é o provedor. Ele é o supridor, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso escudo. Eu não sei o que você tem enfrentado no seu dia a dia. Com certeza você tem se deparado com leões. Com certeza você tem se deparado de vez em quando com um tanque de guerra. Jesus jamais disse que na vida seria tudo mar de rosas. Pelo contrário, Ele diz: no mundo tereis aflições. Mas Ele também diz: tende bom ânimo. Então eu quero encorajar você a olhar esta afronta, a olhar essa adversidade com o coração de Deus, com uma mentalidade divina, com um pensamento do Espírito Santo e dizer: eu vou vencer, isto vai passar. Esse momento, esse 2015 vai passar. Aliás, hoje é o último dia de março. 1/3 do ano, 1/4 do ano já foi, 3 meses, 1/4. Daqui a pouco é dia das mães. Daqui a pouco é junho. Daqui a pouco é agosto, dia dos pais. Daqui a pouco é Natal. Está aí. Está aí. Passa. Esse ano vai passar. Então não permita que as informações, que os diagnósticos que o mundo esteja colocando aflige a sua alma. Há um lugar de refúgio. Há um lugar de consolo. Há um lugar de encorajamento, o qual se chama igreja, o qual se chama grupo familiar, o qual se chama Deus, o Espírito Santo. Quando Baraque, ele estava ali aflito, será que eu vou, não vou? Ele diz: vem comigo.
aliás, Moisés fez exatamente isso. Então, Moisés estava para liderar um povo, para levá-lo, e Deus diz, não, eu vou mandar um anjo. E Moisés vai lá e negocia. Ele diz, não, Senhor, eu não quero um anjo, eu quero a tua presença conosco. Eu só vou sair daqui se o Senhor for comigo. Eu vejo que quando Baraque, ele pede, Débora, vem conosco. Ele está dizendo, Débora, eu preciso da tua fé, eu preciso do teu apoio. E eu e você temos o Espírito Santo, você não está sozinho. Eu e você temos um celular, onde você tem o telefone da pessoa acima de você, do seu líder do grupo familiar, você pode acioná-lo. Ore por mim, estou passando por uma situação assim, eu vou enfrentar tal lugar, eu vou encarar tal situação. Você está protegido, você tem cobertura. Você só vai andar sozinho, você só vai enfrentar sozinho se você não avisar. Se você não informar quem está acima de você. Tem ovelhinhas que são assim, né? Precisam tomar decisões difíceis e carregam o fardo sozinho. E quando carrega o fardo sozinho, acontece aquilo, a opressão vem, o diabo senta em cima e a coisa vai de mal a pior. Mas quando você anda em grupo, junto com as outras ovelhinhas de Jesus, junto com o pastor, o resultado é vitorioso. Baraque, eles foram. E eu li certa vez num comentário, que quando esse lugar onde Deus levou o exército, levou Baraque para levar as pessoas ali então no alto, e Deus levou Sísera e com seu exército ali num vale. Eu li uma vez num comentário que naquele vale era comum, às vezes conforme as mudanças de luas e tal, quando sobe a maré, dá essas maresias, essas coisas, como é que chama isso? É maresia, né? Maré alta, e naquele tempo era comum, lugar ali era perto de algum rio, e aquilo lá volta e meia se inundava. E Deus fez exatamente o que? Ele falou, manda o povo para lá. A água, e houve ali um alagamento, a água veio e pegou de surpresa aquele exército, e assim eles enfraqueceram, ficaram assustados, e o exército de Baraque entrou e derrotou todos eles. Deus tem suas estratégias. Por mais que aos nossos olhos muitas vezes pareça impossível, Deus tem. Mas a maior diferença, que ela pode exercer influência ali. E a história termina com algo bem legal. A história termina que Baraque, então, devido a essa atitude dele, se vai comer pela falta de fé dele, Deus disse através da vida de Débora que ele daria a vitória a uma mulher. E sabe como terminou a história? Aquele exército, então, foi pego ali de surpresa. Deus fez a situação ali. E aí Sísera, cansado, ele encontrou a tenda de um comparsa dele. E ele diz, eu vou me esconder aqui, estou cansado. E ele não estava, mas estava a mulher dele. A mulher dele chama-se Azer, se não me engano. Jael. Mulher de Eber. E ela diz, vem Sísera, vem. O Eber não está, mas vem, pode descansar. E ela vai lá fora, dá uma espiadinha, se não tem ninguém olhando, ninguém procura. E Sísera exausto, ele deita naquela cama e desmaia. E como homem, provavelmente já começou a roncar, né? Já fazendo aqueles barulhão lá, que toda mulher conhece, mulher casada conhece. E tá lá. E ela diz, é agora. E ela pega uma estaca e uma pedra e perfura o crânio daquele homem. E ali então alcançaram a vitória. Ela diz, eu vou acabar com esse mal desde a raiz, chega dessa opressão. E cravou o crânio dele ali, matou. Tem situações que Deus coloca na sua mão para você colocar um basta. Tem situações que é você, mulher em casa, que precisa vestir a sua saia e dizer, sai daqui, diabo. Opressão aqui não mais. Tem coisas que não adianta você ficar esperando o maridinho para resolver. Você já ficou esperando o marido trocar a tomada do aspirador de pó? Você já ficou esperando o marido para arrumar aquela fechadura? Você já ficou esperando o marido para trocar uma chavinha dessa de luz porque o interruptor entrou? Eu já não espero mais, eu vou lá e resolvo. Vou me candidatar para o Wilson, ó. Eu só sei fazer isso. Aliás, teve um dia, na época que nós morávamos numa casa, e era um tal de corta-grama. Aí um dia eu descobri que meu filho tinha mais força que eu. Ele ainda não era maior que eu, mas ele já tinha mais força que eu.
Passei o bastão, vamos ensinar. Tanto ele quanto eu fizemos a mesma coisa. Quem já não fez isso? Passou com a máquina por cima do fio da máquina. E cortou o fio. Daqui a pouco a máquina parou de funcionar. E aquele fio já estava remendado para lá e para cá. Toda vez que ia cortar grama era aquele caos. Arruma fio, senta, arruma aqui, arruma ali. Teve um dia que eu cansei. Falei, chega. Tem um material de construção, eu vou lá. Cortei um pedaço daquele fio, cheguei lá. Eu quero um fio igualzinho a esse. Ele olhou, não, eu quero igualzinho a esse. Me dá 10 metros. Fui lá. Nunca tinha feito aquilo, abri a máquina, falei, bom, não deve ser difícil, não deve ser que nem tomada, né, de aspirador de pó, de que se troca. Abri, olhei, falei, beleza, é comigo mesmo. Fui lá, troquei, nunca mais deu problema. Cortar grama virou alegria, prazeroso. Era cortar sem fim. Vai lá e resolva. Tem coisas que não adianta. Mas, ao mesmo tempo, isso sim vale ao mundo espiritual. Tem opressões que às vezes adentram as nossas casas, que é você que precisa guerrear junto. É você é autoridade, você está à porta. O marido está sobre a sua cabeça, sobre a sua autoridade, mas você tem autoridade para mandar o diabo embora. Eu lembro que, quantas vezes, você percebe as crianças dormindo agitado, daí de repente estraga uma máquina, daqui a pouco o micro-ondas não quer funcionar, daqui a pouco coisas bobas acontecem, despesas desnecessárias. Daqui a pouco você para e pensa, espera aí. Não é isso que Deus tem para mim. Aí você começa a perceber que há uma movimentação assim meio não muito bem-vinda. Quantas vezes eu mesma não fui de quarto em quarto. Quando eu sentia necessidade de pegar o óleo, eu pegava o óleo e ungia. E mandava aquela opressão embora. E às vezes é de coisa simples. Às vezes é aquele entregador de gás que vem trocar aquele cilindro na sua casa. Às vezes ele vem carregadinho com os demôniozinhos lá. E aí o demôniozinho às vezes olha e diz, acho que eu vou ficar escondidinho aqui. Aí eu aprendi. Falei, quer saber? Esse povo já vai entrar na minha casa, no meu quintal. Os demônios vão ficar lá fora. Não vão entrar mais. Ou você pediu algum serviço, alguém veio fazer algum serviço, alguma manutenção. Nem todos são cristãos. E às vezes a presença fica. Ou de repente você não sabe, mas de repente ou você, ou teus filhos, alguém assistiu algum filme que não agradava a Deus. Hoje em dia basta ler uma novela, está lá o espiritismo, a invocação de demônios. E você acha que o diabo não vai entrar na sua casa? Esperar uma oportunidade? Vai. Às vezes nós precisamos dar uma de Jael. De diabo, sai daqui, chega. Aqui não. Aqui não. E quando eu já tinha feito isso, tinha situações que eu orava desta maneira e resolvia. Mas tinha vezes que eu precisava orar 1, 2, 3. Daqui a pouco o Arno às vezes voltava de viagem e falava, a situação está assim, já orei, está na hora de você pegar o bastão. Aí ele ia lá, acabava. Amados, Jesus já nos deu autoridade. Você é rei, você é sacerdote. Chega de perder coisas pelo ralo. Chega de jogar comida fora por errar a receita. São coisas às vezes bobas. Mas Deus colocou nas tuas mãos abençoadas. E tudo onde você colocar as mãos é para ser abençoado. Desde abraçar um filho, abraçar o marido, abraçar um pedinte, atender a uma pessoa aqui, outro ali. Desde do seu trabalho, seja ele em casa, seja ele no trabalho, seja ele na igreja. É para ser abençoado. Tenho visto algumas mulheres que às vezes vêm me ajudar, elas ficam admiradas com os dons que elas descobrem, né, Eden? Elas descobrem alguns dons que elas têm que nem sabiam que tinham. Está nas tuas mãos, para você usar, para abençoar, com coração, como o de Débora. Não achar que foi você que fez. Deus me usou, fui eu que trouxe a direção. Se não fosse eu. Não. Débora diz, Baraque, vai lá. Vai, caminhe, vamos embora, vamos enfrentar. Estamos juntos nessa, é uma equipe, é uma parceria, é um corpo. E
Débora então venceu. O texto diz então que essa mulher, naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíssem. É o propósito de Deus que você venha a reinar. Que a tua influência seja uma influência em benefício, em prol do teu próximo. Débora não estava preocupada. O fato dela ser esposa de Lapidote, provavelmente ela tinha filhos, ela tinha casa. E ela atendia onde? Debaixo da palmeira. Ela não pediu nenhum palácio. Não foi erguido nenhum palácio para ela. Nenhum lugar, não puseram nenhuma cadeira estrondosa para ela ali liderar. Não. Ela estava ali, lá onde Deus a chamou. Ali onde ela tinha aquela intimidade com Deus. Ali mesmo. Ela começou a abençoar. Ela fez em prol do povo, não apenas a favor dela. E o texto diz no capítulo 5... que Débora e a terra teve paz durante 40 anos. Último versículo do capítulo 5. Por 40 anos. Agora vamos voltar um pouquinho aqui. Débora. Talvez a idade que ela tenha sido chamada ali por Deus para chamar Baraque. Vamos dar uma ideia de média assim para ela. Talvez uns 40 anos. Jovem, com força, com vigor. E desde os seus 20, quando morreu Eude, o povo de Israel estava vivendo sob opressão. Então ela viveu dos seus 20 aos 40, debaixo da opressão de Jabim, de Cícera. Estava ali. Mas o texto diz que depois desta vitória, através da vida de Débora, de Baraque e de Jael, o povo viveu em paz durante 40 anos. Ela viveu em paz os seus primeiros 20, viveu em aflição dos 20 aos 40, dos 40 aos seus 80, talvez até o fim da sua vida, ela viveu em paz. Ela pôde sair. Novamente o povo de Israel pôde sair da sua casa com segurança. De repente até deixar a porta aberta da sua casa. Sem medo da inflação, sem medo da corrupção, sem medo disso, daquilo. Houve paz. Mas o segredo maior na vida de Débora era a comunhão dela com Deus. Débora, para ela ser mulher, ali onde Deus havia chamado. Deixar fluir o coração de mulher, um coração de amor, de apoio, de aquele coração que atrai para si os seus filhos, os seus queridos. Débora, para ser usada por Deus dessa maneira, só podia fazer isso por uma causa, porque ela tinha comunhão com Deus. E o amor de Deus, o poder de Deus fluía através da vida dela. Eu e você só podemos amar o nosso próximo. Eu e você só podemos nos importar com a situação do Brasil se nós de fato tivermos um relacionamento estreito, íntimo com Deus. E olharmos, sondarmos o coração de Deus e ver que o coração de Deus, ele clama por almas. Ele se entristece, ele chora quando ele vê aquele jovem que é morto naquela noite. Quando ele vê que aquela avó, o neto mata a avó por causa de drogas. O coração de Deus, ele chora. E eu e você percebemos esse choro de Deus. E começamos a amar as pessoas. Não amar o pecado, mas as pessoas. Porque Deus nos amou primeiro. E o amor de Deus flua através das nossas vidas. Foi assim com Débora. Ela tinha o amor de Deus. E o amor de Deus que atraiu as pessoas para a palmeira. Foi o coração amoroso de Débora que atraiu. E graças a Deus por Lapidote, por perceber que Deus havia depositado algo na sua esposa e liberou ela para exercer o seu chamado. Ele liberou. E ela agiu. Trouxe uma influência maravilhosa naquele reino, naquela nação. Você tem o seu dia a dia. Você tem a sua segunda, a sua terça, a sua quarta, a sua quinta. E você tem oportunidades de abençoar vidas. Eu não sei como é que você tem vivido os teus dias. Olhado para si, para o seu umbigo. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero o meu conforto. E eu estou sossegada, não me perturbe. Ou eu estou aberta a orar por mim, pela minha casa, mas aberta ao clamor ao meu redor. Às vezes é uma criança, como vive um testemunho dessa criança. E quantos testemunhos que ela já não compartilhou de crianças aflitas. No seu trabalho.
Perceba a necessidade. Você tem autoridade para expulsar demônios, para mandar aquela opressão embora, para chamar à existência a paz, para chamar à existência o projeto vitorioso de Deus nas tuas mãos, no seu lugar de trabalho, na sua casa. Não se conforme com as mensagens do inimigo. Não tem mais jeito, é assim mesmo. Já viu alguma mudança? Não. Já era assim, vai continuar assim? Não. Débora, provavelmente Baraque e tantos outros não se conformaram, buscaram a Deus, ao ponto de Deus ouvir o clamor do povo. Deus está disposto, Ele está com a mão estendida para abençoar você e usar a sua vida. E o meu desejo é que você seja, neste ano, uma pessoa que possa trazer essa influência de erguer pessoas, de trazer novamente a paz ao coração das pessoas, de trazer novamente a segurança, o consolo, o conforto, o ânimo, dando aquela palavra de ânimo, vamos, vai dar certo. Porque você crê nas promessas, você crê num Deus vivo. E aí você pode restaurar a paz na vida de pessoas, ser um instrumento valoroso nas mãos de Deus. E com isso você traz o quê? Repleta alegria. Quando há paz, há alegria. A verdadeira paz é só em Jesus, eu e você sabemos disso. E a verdadeira alegria também só em Jesus. E Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Que nessa semana, hoje é terça, tem quarta, tem quinta, tem final de semana, tem um musical. Ore a Deus, quem eu posso convidar? Me dá uma estratégia para eu trazer alguém que não conhece Jesus para esse musical. A alegria de cada um daqueles que participa do teatro. É o nervoso de ensaiar, de apresentar, de fazer. Mas a alegria de ver uma alma se rendendo a Jesus. Cada pessoa que participa desse teatro diz, valeu a pena. Por isso que ele se motiva a fazer outro. Por isso se motiva a preparar o próximo, ou de Natal, e daí ano que vem da Páscoa. Porque vale a pena. Porque nós já olhamos aquela vida restaurada. Aquela vida na posição de quem ela é em Cristo Jesus. E Deus conta comigo e com você, com as Déboras aqui. Com mulheres de garra, mulheres que não deixam a peteca cair. Mulheres que fazem valer a pena o sacrifício de Jesus. Eu quero orar por você. Coloque-se em pé nesta hora. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor usa a Tua palavra e nos deixa exemplos, nos deixa inspirações de pessoas que foram usadas pelo Senhor para fazer diferença na sua geração. Obrigada, Pai, porque o Senhor conta conosco, o Senhor conta com as mulheres. E sabemos disso porque o próprio Senhor Jesus, Ele restaurou a posição da mulher, Ele valorizou cada mulher que Ele atendia. Maria, Marta e tantas outras, Senhor. Susana, tantas mulheres que Jesus tocou com a sua graça. Pai, hoje é a nossa vez. Pai, eu te louvo e te agradeço por cada mulher que está aqui nesta noite. Porque eu sei que o Senhor tem planos extraordinários, o Senhor tem uma obra extraordinária depositada na vida de cada uma delas. Seja ela como mãe, seja ela como esposa, como dona de casa, como uma profissional. Aonde estamos inseridas, Pai? Sabemos que desenvolvemos diversas funções no nosso dia a dia. E obrigada, Senhor, por isso, porque reconhecemos que é somente a Tua graça. Pai, mas que cada uma das minhas irmãs aqui possa perceber a dor do seu próximo, a dor alheia. Pai, começar a buscar no Senhor estratégias para alcançar a vitória, para estender a paz, para estender a abundância, para alcançar o coração desses aflitos para Ti, Senhor. Pai, eu declaro, Pai, que a unção, a graça do Senhor já está sobre a vida delas. Pai, que a autoridade do Senhor Jesus já liberou sobre as suas vidas. Pai, que ao elas imporem as mãos, Pai, o oprimido será liberto, o enfermo será curado, e o diabo terá que sair daquelas casas, dessas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pai, haverá a paz, a segurança, o conforto que só não encontramos em Ti. Ah, Pai, obrigado, Pai, porque nós não vivemos pelas circunstâncias, mas nós vivemos pela fé. E obrigado, Pai, porque em Ti tudo é possível. Em Ti nós podemos todas as coisas. Pai, muito obrigada, Senhor.
Obrigada, Pai, porque eu sei que o Senhor já tem colocado pessoas. O Senhor já está ministrando corações nesta noite. Despertando para alguma necessidade, Pai. E eu sei que o Senhor dará a estratégia e a vitória. Muito obrigado, Pai, em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém, amém. Vamos louvar.